Você crê no poder da oração? A irmã Noêmia, ela esteve aqui no culto das 17 horas. E ela, um dia, após o culto aqui, ela me procura. E ela tem sua filha, que é uma jovem. E a sua filha tinha um inchaço estranho assim no pescoço. E que quando eu olhei, eu fiquei um pouco assustado. Ela disse: pastor, dá para orar pela minha filha? A filha chama Sara. Hein? Sandra, melhor dizendo. A filha chama Sandra. Disse: vamos orar. Mas eu vi com uma certa preocupação aquele inchaço tão grande. Ela disse: a gente vai fazer um exame, não sabemos exatamente qual é a direção que o médico vai tomar. E também nós estamos preocupados porque há uma pré-indicação de que pode ser um tumor maligno. E nós oramos aqui. Orei e disse: irmã, esse inchaço vai desaparecer, porque essa doença vai embora em nome de Jesus. E hoje ela deu testemunho aqui no culto das 5. Ela não deu aqui, ela falou comigo: disse, pastor, quando eu fui fazer o exame, o inchaço já tinha sumido, não deu nada e minha filha está livre. Então, vê o que Deus faz. Não é maravilhoso isso? Amado, porque é Deus que faz, não é o pastor que faz. E esse Deus que nós servimos, que faz isso, Ele está aqui nesta noite. O que Ele fez com a Sandra, aquela jovem, Ele está aqui pronto para fazer com você também. Você crê nisso? Amados, o anjo do Senhor está passeando nesse lugar aqui. Talvez a gente fica tão preso num protocolo que você não percebe a presença de Deus no nosso meio. A presença de Deus, ela é tão natural que às vezes não chama atenção. E o Espírito do Senhor está aqui, os anjos do Senhor estão aqui. Há uma janela nos céus aberta, há um portal aberto. Amados, e os anjos estão descendo e subindo nesse lugar aqui. Aleluia, coisa maravilhosa. Recebe essa palavra, meu irmão. Nós não estamos aqui numa assembleia protocolar. Nós nos reunimos na casa do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial, neste momento, está correspondendo a essa reunião que nós planejamos estar aqui. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou passar aqui alguns slides, e a palavra hoje, eu quero que você saia daqui bem consciente da palavra que vai ser ministrada hoje. Eu gosto de trazer algumas ilustrações. Eu sou da área de ensino, amados, e eu tenho interesse que você saia daqui bem consciente dessa palavra. E mais do que isso, que você tome uma atitude a partir dessa palavra. Você concorda em tomar uma atitude a partir dessa palavra? Amém, igreja? Então vamos caminhar. Dá um primeiro slide aqui, por favor. Você está vendo aqui um incêndio, e isso causa grandes problemas, sobretudo para o meio ambiente, mas também para seres vivos que vivem no meio ambiente. Então você vê essa fumaça aqui, ela se dissipa pela atmosfera e todos nós respiramos essa atmosfera. Vamos lá ao slide seguinte. No ambiente industrial acontece isso, nós respiramos também. Quem já passou por Cubatão em épocas atrás aí, lá era padrão de doença respiratória por causa aquelas usinas siderúrgicas que tem lá, e ficava 24 horas durante anos e anos despejando isso no espaço. Terceiro slide, mais um. E o resultado é que nós temos que, às vezes, usar alguns mecanismos para filtrar aquilo que entra no nosso organismo. Então, tudo aquilo que está na atmosfera faz parte do seu corpo, porque você respira. Então, se colocou aqui uma queimada na cidade, você vai respirar. Se colocar alguns agentes poluidores no ar, você vai respirar esse ar também. Consequentemente, vai entrar no seu pulmão, vai entrar na circulação sanguínea e você vai ter problema em várias áreas do seu organismo se esse ar não estiver adequado à tua saúde. Então, por exemplo, só de doenças respiratórias tem mais de 10. E daqui a pouco vai entrar o inverno, e vai ter o ar mais seco, e a propagação desses agentes poluidores ficam facilitadas, e vai ter muita gente nos hospitais por causa de problemas respiratórios. Aí as alergias, as rinites, a bronquite asmática,
fora as outras doenças que vêm quando esses agentes passam para o teu sangue. Então, a atmosfera, ela é um ambiente que é necessário, que nós precisamos dele, todo ser vivo precisa, porém, se ela estiver poluída com agentes que não deveriam estar lá, você vai respirar esses agentes e eles se incorporarão, né, ao teu processo metabólico e seguramente muitos deles vão causar mal à nossa saúde. Está claro até aqui? Vamos lá, mais um. Olha só, todo mundo lembra desse negócio aqui, pastor Rodolfo, acho que é um especialista nesse negócio aí. Saudade, né? Da saudade. Então, em 2002, todo mundo viu essa cena, né? E qual foi a sensação que gerou em todo mundo? Foi uma sensação de alegria, conquista, né? Somos pentacampeões, aquela coisa toda. Então, veja só que você agora está vivendo uma outra atmosfera. Atmosfera de alegria. O próximo aqui. Nesse caso aqui, do que aconteceu em outubro do ano passado, lá em Israel, aquele ataque do Hamas, né, e as guerras que estão acontecendo, tudo isso gerou em todos nós que estamos aqui também um impacto, porque a atmosfera ficou uma atmosfera de terror, uma atmosfera de morte, uma atmosfera de guerra, uma atmosfera de terrorismo, uma atmosfera que ameaça as pessoas. Então, nós vimos uma atmosfera física e aqui nós estamos vendo uma atmosfera emocional. Você vê quando morreu aquela Lady Di em 1997, o que aconteceu. Enfim, né, você tem vários eventos que aconteceram que geraram uma atmosfera. Por exemplo, acabou de ter o carnaval, gerou uma atmosfera. E todos nós respiramos essa atmosfera porque nós estamos dentro dela. Você não tem como dizer, não, dessa atmosfera eu não respiro, dessa atmosfera eu estou blindado. Nós não somos blindados nem contra a atmosfera física, nem contra a atmosfera emocional. Outro exemplo aqui, teve eleições em 2022. E no dia 31, todo mundo tinha expectativa que um candidato ganhasse. Como ele não ganhou, o que aconteceu em grande parte do Brasil? Gerou uma atmosfera de derrota, uma atmosfera de tristeza, uma atmosfera de perda. Atmosfera. Então, atmosferas, elas comunicam algo com a nossa vida, seja atmosfera física, seja atmosfera emocional. Mais um slide. Mas também temos uma atmosfera espiritual. Ela é invisível e ela influencia tudo e todos. Então, na realidade, hoje nós estaremos falando um pouco sobre atmosferas. Todos nós que estamos aqui respiramos nas 3 atmosferas. Todos nós aqui. Você respira na atmosfera física, você respira na atmosfera emocional com a sua alma e você respira a atmosfera espiritual com o teu espírito. Todos nós aqui estamos debaixo de influência, de contato com 3 tipos de atmosfera. A igreja entendeu essa palavra até aqui? Isso é muito importante. E nós vamos então estar discorrendo um pouco sobre isso. Eu vou começar num texto aqui. Pode deixar esse texto aqui. O texto que nós vamos ler hoje, e nós vamos trabalhar ele num certo momento, é esse aqui, Mateus 5, do 13 ao 16. Que diz, vós sois o sal vós sois a luz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amados, quando eu olho para a palavra de Deus, ela do início até o final, ela trata de atmosfera. Então, veja só, quando Deus criou o homem, no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 8, Deus fala como foi a atmosfera que ele criou. Quando ele criou o jardim do Éden. A palavra Éden, mais do que um ambiente físico, é também um ambiente emocional, é um ambiente espiritual. Então, Deus, quando cria o ambiente para colocar o homem, ele criou esse ambiente, chamado Éden, também chamado paraíso. Esse ambiente, Deus colocou lá dentro coisas boas, árvores boas, que davam boas frutas, perfumes, coisas agradáveis, coisas deliciosas. Tanto é que Éden é chamado também lugar de delícias. Amados, lugar de delícia é lugar bom.
e delícias emocionais, local de paz, local de alegria, e também local de delícias espirituais, porque a presença de Deus estava ali. E Deus cria também 4 rios que corriam lá dentro. E um deles circulava uma terra chamada Terra de Avilá, e diz que lá tinha ouro. E o ouro de lá era bom, puro, ouro de alto teor. E lá também tinha pedras preciosas. Então o lugar era de delícias e o lugar era de riquezas. E Deus coloca o homem lá e diz: produza aí. Deus diz assim, colocou lá para lavrar a terra e guardar o jardim. Então estava criado um cenário, né, um ambiente, uma atmosfera, e Deus introduz o homem onde ele tinha todas as condições de se desenvolver plenamente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Todas as condições. Deus disse: guarda essa atmosfera aqui. O fato é que o homem se descuidou e resolveu entrar numa aventura. E ele desobedece a Deus. Na realidade, ele abre um portal daquela atmosfera e liberou um agente estranho que entrou lá e poluiu aquela atmosfera. E Adão e Eva respirou a poluição que entrou lá. E eles mudaram. E Deus, quando vai no jardim, percebeu que o ambiente não era mais o mesmo. Perguntou: Adão, o que aconteceu aqui? Que a atmosfera não é mais a mesma. E ele responde: Senhor, é que eu respirei uma atmosfera diferente. E eu sou o símbolo de quem foi contaminado com o que respirou. Deus disse: Adão, por causa de você, a terra tornou-se maldita. O ambiente de delícias, a partir daquele momento, foi retirado da terra. E a cena mais triste da Bíblia é o texto que diz assim: e Deus os expulsou do jardim. Amado, você imagina Deus dizendo: Adão, vai embora desse ambiente, porque você tornou-se incompatível com a minha atmosfera, porque você abriu um portal que entrou uma poluição terrível aqui dentro e contaminou tudo isso aqui. Eu fico imaginando Adão olhando, conhecia as delícias e as riquezas. Deus disse: vai. Ele: mas Deus, vai, tchau. A cena mais triste da Bíblia. Deus disse: a terra tornou-se maldita por causa de ti. Você vai para o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 2, lá diz assim: Deus declarando a atmosfera da terra. Trevas cobriram a terra e escuridão os povos. Tremendo isso. Amados, e quando eu olho para a Bíblia, agora eu começando a analisar algumas questões. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20, tem um texto aqui para a gente fazer uma rápida reflexão dentro desse texto maior que nós estamos trabalhando. E se eu puder dar um título a essa mensagem, é Reprogramando a Atmosfera. O texto diz assim, capítulo 13, versículo 20 de Êxodo: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse texto aqui está relacionado à saída do povo de Israel do Egito. No capítulo 47 de Gênesis, Jacó desce com 69 pessoas para o Egito, e lá ele encontra com José 70 almas no Egito. Ficaram lá durante 430 anos. E o ano 430 cai no capítulo 3 de Êxodo. Então Deus diz: chegou a hora de vocês saírem daqui. Mas em 430 anos, Jacó, que teve uma experiência tremenda com Deus, e vai para o Egito com a sua família, passou aquela herança para os seus filhos, mas chegando no Egito, saindo de uma crise séria que tinha em Canaã,
eles começam a desfrutar da grandeza e da riqueza que tinha no Egito, sobretudo na região que eles foram, que era a região de Gozém, Ramsés, aquela região ali, próximo do delta do Nilo. Nessa época, a capital do Egito era Tebas, não era, nem Cairo existia. E eles começam a viver ali, falam a língua egípcia, eles vestem-se como um egípcio, eles comem a comida egípcia, eles pensam como um egípcio, eles fazem tudo como um egípcio. E eles passam a crer como um egípcio e a adorar como um egípcio também. A atmosfera egípcia, ela fez com que eles respirassem todos os dias tudo aquilo que tinha no Egito. Inclusive a atmosfera espiritual do Egito, eles respiraram. E eles tornaram-se como um egípcio. E Deus disse, eu tenho que tirar esse povo daqui, porque eles não são, eu não fiz eles para ficarem nessa atmosfera. E Deus disse, vocês vão sair daí. Porém, eu vou mexer na atmosfera do Egito. Porque o Egito acha que é isso aí, mas não é. E eu vou fazer juízo a todos os deuses que eles elegeram para modelar a atmosfera do Egito, que modelou a vida desse povo e modela a vida do meu povo também. Sobre todos os deuses do Egito eu farei juízo. Amados, e Deus entra no Egito e Deus mexe em toda aquela estrutura espiritual que definia a forma de pensar, de sentir, de crer, de agir, e que dava destino para aquele povo também. Todos os elementos que governavam aquela atmosfera, Deus decretou juízo sobre eles, através das 10 pragas. Para ter uma ideia, o faraó, ele era um símbolo espiritual para o povo também. Tanto é que ele era considerado descendente de um dos deuses, que era o deus do sol, que era Ra. E toda a roupa dele, todos os símbolos que tinha na roupa dele, não eram símbolos de realeza, mas eram símbolos de fé. E Deus, então, proclama juízo sobre todos aqueles deuses. Então, todos os egípcios ficaram pensando, mas quem modelava a nossa atmosfera foi derrubado. Foi derrubado o Deus tal, o Deus do sol, que agora veio treva, veio isso e tudo mais. O Deus da vida, mas todo mundo morreu primogênito. Enfim, eles ficaram, pelo menos, impactados para refletirem que Deus havia interferido na atmosfera que gerava um modelo de existência para todo ser humano no Egito. E agora Deus diz para o seu povo, sai daí. E eles saem, aqui está dizendo, e partiram de Sucote e acamparam em Etã. Etã, na entrada do deserto. Então Deus falou assim, até a entrada aqui, a atmosfera que ficou para trás, foi aquela atmosfera do Egito que vocês viveram 430 anos e que eu interferi nela. Mas eu não estou lá. Eles voltarão àquilo lá, sabendo que tem um Deus. Mas dessa fronteira de Etã para frente, a atmosfera é outra. Eu sou o vosso Deus e eu que crio uma nova atmosfera que se manifestará numa nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Eu sou a vossa atmosfera. Aleluia. Então, a partir de agora, diz, fica para trás aquela atmosfera velha. E eu vou modelar vocês. Vocês vão respirar agora a minha atmosfera. E eu vou levar vocês para dentro do deserto. Vamos lá então. A primeira coisa, atravessar o Mar Vermelho. Olha que coisa maravilhosa. É a nova atmosfera agindo. Entraram para dentro do deserto. Não tem comida, não tem água. Ele diz, não tem problema, debaixo da minha atmosfera. Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus que trago água. Eu sou o Deus que trago comida. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Cantamos aqui ainda há pouco sobre Deus provedor. Você tem noção de quanto de água que precisava por dia? Pega 2 milhões de pessoas, multiplica 2 litros de água por dia, porque no deserto, pelo menos 4 milhões de litros de água só para beber. Não tem para cozinhar, nem para tomar banho, nem para lavar roupa. Se você considerar isso, você precisa de pelo menos 2 vezes mais isso. Quase 8 milhões de litros de água por dia.
mas eles levaram o gado. A quantidade de bois e ovelhas que foram junto, jumentos, cavalos, você acrescenta isso, mais uns 12 milhões de litros de água por dia. Então, eu estou falando aqui de 20 milhões de litros de água por dia. Vamos falar de comida? Era um gomer por pessoa? 2 milhões. Então, eu estou falando aqui de 4 milhões de quilos para a gente. Se você colocar os animais, que comem mais do que um gomer por dia, se você pegar 600 mil bois e colocar cada um comendo aí 15 quilos, enfim, nós vamos chegar de comida por dia, quase 18 milhões de quilos. Esses números parecem exagerados, mas não são não. Então, eu estou falando aqui de 12 milhões de litros de água e 18 milhões de quilos de comida por dia. 40 anos debaixo da nuvem. E Deus disse, as doenças do Egito que eu pus lá, não entram aqui. Eu sou o Deus que vos sara. Debaixo da nuvem, está assim. Diz, os inimigos não prevalecerão contra vocês. Bendito é o nome do Senhor. E o povo caminhando, e a nuvem está ali, modelando eles. E eles vão caminhando, mas a nuvem do Egito estava de longe observando. Vá que alguém lá abra um portal para a gente. A gente vai lá e remodelamos a atmosfera deles. Foi o que aconteceu quando pararam, 3 meses de caminhada, pararam no Monte Horebe. Disse, Moisés, agora eu vou ensinar vocês como ser nação. Vocês são bando, daqui para frente é nação. Eu vou dar as instruções para vocês. Enquanto Moisés recebia as instruções, Deus falou assim, desce lá, que alguém abriu o portal da nuvem, para uma nuvem estranha. O que Moisés encontrou? Eles estavam num carnaval, e com um bezerro de ouro no meio, abriram um portal de novo para aquilo que estava no Egito. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que Deus, quando estabelece uma atmosfera, nós continuamos responsáveis pela manutenção daquela atmosfera. Porque se você abrir um portal, a atmosfera maligna, ela retorna, como retornou para o meio do povo. Você vai ver em 1 Reis 16 até 19, um pedaço do reinado de Acabe. Acabe, ele casa com uma princesa que também era sacerdotisa de Sidom. Sidom não pertencia ao povo de Israel. E essa mulher chega em Israel, ela fala assim, a espiritualidade daqui é incompatível com a minha. A atmosfera daqui é incompatível com a atmosfera espiritual de onde eu saí. Ela disse, eu não aceito isso. Eu vou estabelecer aqui a atmosfera de lá. Acabe constrói um altar para Baal, e ela diz, venham 450 profetas de Azera, 400 profetas de Azera, 450 de Baal, e nós vamos ministrar uma nova atmosfera aqui em Israel. Quais são os empecilhos? Os profetas locais. Matem os profetas locais, porque nós queremos remodelar a atmosfera de Israel. Deus levanta um homem, chamado Elias, nesse tempo, para mostrar que em Israel há Deus. Um homem, não foi 450, não foi 400, né? Levantou um homem. Deus está levantando pessoas aqui nesta noite, para dizer no teu arraial que há um Deus. E você é a força que declara, a voz profética que vai declarar que há um Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas eu vou olhando para a palavra de Deus, amados, e eu vejo que num certo momento, na história de Israel, vem Jesus Cristo. Jesus, quando entra
em cena, foi anunciado pelos profetas, quando ele entra em cena, ministerialmente falando, ele declara: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que Jesus tratou de reino? Porque a atmosfera, ela é controlada por reinos. Mateus 4, o diabo na tentação diz para Jesus assim: você está vendo? Todos os reinos do mundo, tudo é meu, tudo te darei. Os reinos. Ele disse que ele governava os reinos deste mundo. A Bíblia chama o diabo de príncipe das trevas, príncipe deste mundo, porque ele tem poder de governo. Ou seja, ele modela também atmosferas. E quando Jesus vem à terra, ele declara: arrependei-vos, porque é chegado um reino que ninguém modela ele. Ele veio do céu já com a forma definida, e aonde ele chega, ele expulsa o que está e ele se estabelece. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Você vai ver, Jesus ele descreve, aqui você tem que ser cuidadoso no entendimento da palavra de Deus. Em Mateus 4:23, lá diz assim: e Jesus percorria, diz a região onde ele percorria, e ele ensinava na sinagoga, 1. Pregava o evangelho do reino, 2. Curava os enfermos, 3. Expulsava os demônios, 4. Vamos voltar aqui. Por que Jesus ensinava nas sinagogas? Se lá era cheio de mestres, era cheio de rabi para tudo enquanto é lado. Porque na realidade, o primeiro reino, número 1 aqui, que eu vou citar agora, estava ativo no meio dos religiosos, reino das trevas. É o reino que bloqueia a mente, bloqueia o entendimento. O povo de Israel está bloqueado até hoje. A Bíblia diz: Jesus veio para os seus não o receberam, porque estavam bloqueados, não identificaram Jesus como Messias. E Jesus então ensinava na sinagoga para combater o reino das trevas que modelava a atmosfera naquele ambiente. Mas fala também que Jesus pregava o evangelho do reino. Na realidade, que ação Jesus estava estabelecendo, que poder das trevas estava ali? O reino do pecado. O reino das trevas bloqueia você para você não entender, não receber a palavra, você fica cego no entendimento. Mas o reino do pecado, ele estimula você a agir contra Deus, contra os princípios do reino dos céus. Então ele estimula você a mentir, a pecar de todas as maneiras, a roubar, a matar, a cobiçar, a prostituir-se, enfim, a violência, toda forma. Então Jesus pregava o evangelho do reino, ele estava combatendo o reino do pecado. Então olha só, ensinando na sinagoga, combatia o reino das trevas, agora ele está combatendo o reino do pecado, que também está dentro da atmosfera. Em terceiro lugar, ele curava os enfermos. Jesus estava combatendo o reino das doenças, das enfermidades emocionais, físicas, toda sorte de enfermidade. Jesus expulsava demônios. Ele estava combatendo o reino dos demônios. E Jesus, você vai ver isso ao longo da caminhada de Jesus, ele também ressuscitava mortos. Então o quinto reino, o reino da morte. 5 reinos estavam presentes dentro da atmosfera. Reino das trevas, reino do pecado, reino das doenças, reino dos demônios e reino da morte. Modelando a atmosfera. E todo mundo que respira isso, você vive sob a influência desses reinos. Por exemplo, você pega o reino das trevas e você coloca em cima de uma igreja, e ele vem, a igreja não percebeu, a igreja torna-se incrédula. Ela não recebe mais a palavra, ela não crê mais, ela não tem mais esperança, enfim, tornamos-nos puramente religiosos. Você pega essa influência maligna, esses reinos do pecado, e leva ele em cima do palácio do governo de um país. Governo corrupto, opressor, governo ímpio, injusto, começa a acontecer. Porque eles estão debaixo da atmosfera do pecado. Não estão entendendo essa palavra?
Essa atmosfera, ela chega em cima de uma família, dissensões, problemas, tantos outros. Eu estou mostrando, amados, que quando essa atmosfera maligna, ela chega em algum lugar, ela começa a influenciar as pessoas, porque esses 5 reinos, eles só funcionam aonde tem gente. O reino das trevas só funciona onde tem gente. O reino do pecado só funciona onde tem gente. O diabo não tenta os cavalos, não tenta as galinhas, não tenta os patos, não tenta... Não, gente. O reino das doenças depende de gente, depende do teu corpo. Se não tivesse corpo humano aqui na terra, não teria doença. O reino dos demônios depende de corpo humano. O reino da morte só atua em corpo humano vivo. Todos esses reinos só funcionam em corpos humanos vivos. E Jesus, ele vem, amados, ele veio para mudar atmosferas. Jesus pregava, e você vai ver que no capítulo 10 de Mateus, Jesus, ele chama os discípulos e diz: olha, vocês viram como eu mudo a atmosfera. Você vai ver isso, por exemplo, no capítulo 8, né? Você vê lá Jesus interferindo na terra dos Gadarenos. Vamos pegar aqui. Jesus, ele sai da Galileia, vai lá para a terra dos Gadarenos, que fica hoje onde é a Jordânia, do outro lado do lago da Galileia. Ele desce e diz que lá tinham demoniados que estavam nos túmulos. E que todo mundo não passava ali por perto, porque tinha medo deles. Nada segurava eles. Jesus, ele põe o pé em Gadara, há um brado lá do outro lado: que vieste fazer aqui, filho de Deus? Porque veio perturbar a gente antes do tempo. Porque eles perceberam que Jesus interferia em todas as atmosferas. E de longe eles sabiam que Jesus ia mudar a atmosfera de Gadara, e eles começaram a gritar de longe: não deixa a gente sair daqui. Ele disse: a atmosfera de Gadara é nossa. Nós definimos os modelos aqui. Modelo de família, modelo de governo, modelo econômico, modelo social. Nós definimos o modelo aqui. Não deixa a gente sair daqui, não. Quando Daniel estava orando para entender algumas coisas lá na Pérsia, a oração dele demorou 21 dias. Porque o príncipe que definia o modelo da Pérsia impedia que o anjo trouxesse a resposta para Daniel. Então Daniel estava orando, mas aquela potestade dizia: eu não posso deixar que venha uma mensagem que vai impactar todo mundo aqui, e eu vou perder o domínio da atmosfera da Pérsia. Amados, são os portais de legalidade que as nações abrem, e elas vivem debaixo disso. Quando este governo assumiu, você viu as pessoas lavando os ministérios com sal? Você viu as mulheres espiritualistas fazendo rituais nas escadas do Palácio do Planalto? O que significa isso? Que estavam abrindo os portais de legalidade para que essas influências, essa atmosfera, viesse sobre as áreas de governo e de poder da nossa nação. Percebeu como é que anda o Congresso Nacional? Não age mais. Percebeu como está o Supremo Tribunal Federal? Todo estranho, achando que manda em tudo. Percebeu como é que o presidente da República caminha? Parece que ele caminha como um ébrio para lá e para cá, ninguém sabe mais para onde o país vai. Que é isso? O portal de legalidade para que a atmosfera fosse governada por esses agentes malignos foi aberto. Parece uma pregação um pouco estranha, amado, mas é a verdade. Nós não podemos colocar debaixo do tapete o que o diabo está fazendo com uma nação com 213 milhões de habitantes, porque ele recebeu legalidade para mudar a atmosfera e criar outros males mais intensos, que a sociedade brasileira já vai pagar um preço muito alto. Mas veja só que Jesus, de Gadara, ele volta no capítulo 10 de Mateus, ele chama os discípulos e fala: eis que vos dou poder
E vocês vão enfrentar essas realidades que estão aí. Vamos olhar lá em Mateus 10, o que está escrito lá. Eis que vos dou poder. Diz assim, ó. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus então dá autoridade para os discípulos para que eles fizessem tudo que ele fez. Aonde eles chegassem, eles receberam autoridade para mudar a atmosfera dos ambientes que eles passassem. Eles foram cheios de poder para fazer isso. Coisa maravilhosa, amados, que Jesus faz. E os discípulos saíram. E como é que eles voltaram? Voltaram alegres, regozijantes, dizendo: Jesus, tu não sabe o que aconteceu. Jesus falou assim: eu sei. Enquanto vocês estavam lá, destronando os agentes que modelam a atmosfera, eu vi o diabo descer, cair de lá como um raio. Eu via vocês destronando o diabo que modelava a atmosfera de onde vocês passaram. Eu vi o diabo saindo de lá quando vocês chegaram. Eu vi daqui. Quando Jesus fala que eu vi o diabo descer como um raio, está dizendo, eu via ele cair de lá como se tivesse levado um choque elétrico e caiu do 10º andar. Eu via daqui o que vocês faziam lá, na atmosfera de lá. Maravilhoso isso. Nós olhamos a palavra de Deus ainda no livro de Mateus, capítulo 17. Jesus ele chega num ambiente que tinha um moço endemoniado e o pai desesperado. E os discípulos não conseguiram fazer nada. Apesar de saberem orar, terem participado de uma experiência de poder, quando Jesus os enviou, e aí Jesus entra em cena, resolve aquela situação, muda aquele ambiente, e aí os discípulos assim, por que a gente não conseguiu mudar? Ele disse assim, é simples, o vosso nível de autoridade era baixo, deficiente, para o nível de poluição espiritual demoníaca que estava aqui. Vocês precisam de novos níveis de unção. Novos níveis. E esse novo nível só vem com oração e jejum. Jejum, amado? Jejum. Jejum mesmo, o pastor Rodolfo falou, é jejum mesmo. Amados, é quando você consagra o teu corpo, a tua alma e o teu espírito ao Senhor Jesus no nível mais profundo que você pode. Você se submete ao mais profundo que você pode, você aflige a sua alma para dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença, eu quero um novo nível de unção, porque eu quero fazer a diferença nas atmosferas por onde eu ando. Eu não aceito me submeter à atmosfera de malignos, dentro da minha empresa, nas escolas, na universidade, enfim, na minha cidade, na minha vizinhança, eu não aceito. Nós temos grandes desafios no Brasil. Vou pegar um aqui específico, aqui de São Paulo. Cracolândia de São Paulo. Tem uma atmosfera ali, amado, que a igreja não resolve levando sopão para aquele povo. Não é sopão que vai resolver. Eu estive em São Paulo, conversando com algumas autoridades, e eu não voltei lá, ainda vou voltar ainda. Participou o governador, participou o nosso Felício, que foi prefeito aqui, secretário de segurança, e eles chamaram as igrejas. Disseram, tudo que a gente podia fazer, a gente já fez. Queremos alguma ajuda. E aí cada um começou a dizer, não, a gente leva sopão, a gente vai lá, não sei o que, e tal. E aí me chamaram lá e disse, olha, eu não vou aí não. Primeiro, tira os políticos de jogo. Porque eles não têm autoridade para mexer nessa atmosfera. Essa atmosfera, só a igreja tem autoridade para mexer nela. Desatrela
do agenda política, que em um ano eu vou acabar, com um ano eu vou fazer. Nós temos que agora unir as igrejas. Porque o reino do pecado, ele lança algumas setas que divide todo mundo para não ter força. Eu disse, é no jejum e na oração. E veja só, hein? A Cracolândia, ela está em São Paulo. Tem outros lugares, mas que chama a atenção é de São Paulo. Porque São Paulo é um dos centros do mundo. O que acontece em São Paulo, sabe-se em Paris, em Londres, no Japão, em Tóquio, sabe-se no mundo. E ela está bem perto da área de governo. Para mostrar, ninguém tira a gente daqui. Atmosfera. Ele disse, nessa atmosfera, nós temos que saber qual é o nível de autoridade que temos que ter. E se não temos, temos que buscar para poder entrar lá. Aí você entra, você destrona todo o principado que comanda aquela área lá. Amado, é o que Jesus nos chamou para ser. E ele disse o seguinte, olha, eu estou dando autoridade para vocês. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E nada vos fará dano algum. Está dizendo, você tem autoridade para pisar quem está dominando a atmosfera do ambiente que você tem ação. Então, amados, eu não sou apenas um crente que tem uma carteirinha da Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista, Metodista, meus amados irmãos. Nós somos chamados para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, para destronar principados e potestades que definem atmosferas. E a atmosfera define o estado de saúde mental, emocional, moral de uma cidade e dá destinos. Então, amados, veja só que quando Jesus ele nos chama dentro do texto que está aqui, é para nós sermos interferidores, remodeladores de atmosfera. Você entendeu aqui que Jesus não colocou uma opção para a gente? Ele diz, vós sois. E eu traduzindo aqui para a linguagem de Ribeiro, você é sal da terra e luz do mundo, constituído por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O que Jesus manda no céu acontece, todos obedecem. O que Jesus manda na terra, todos obedecem. O que Jesus determina no inferno, todos obedecem. Todos os demônios se sujeitam ao Senhor Jesus. Esse é que nos diz que você é sal da terra e você é luz do mundo. Jesus criou uma igreja para andar, irmã Lucinha, num ambiente dominado por demônios. Nós somos a única agência sobrenatural aqui na terra, que navegamos aqui na terra, aqui está a parte visível, mas nós temos a nossa parte invisível, amados. As nossas conexões com o trono da glória. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco para garantir a autoridade que nós precisamos para interferir. Ele é a garantia de autoridade. Jesus disse, olha, vocês só vão pregar o evangelho, meus discípulos, depois que forem cheios do Espírito Santo. Depois que a garantia estiver com vocês. Aí vocês vão e ninguém vai parar diante de vocês. Então, amado, quando a igreja se desinteressa pelo Espírito Santo, ela negligencia, ela está negligenciando a garantia de autoridade que ela tem. E ela passa a ser tão humana quanto qualquer organização humana. Ela perde o poder de interferir. Então, amados, esta noite, o Espírito de Deus está nos convocando. Eu disse no início aqui, antes de ministrar a palavra, que essa palavra aqui, ela chama você a um posicionamento. Quem você é no reino dos céus? Nós abandonamos a nossa eleição de sal da terra e luz do mundo e deixamos que esses reinos do mundo comandem todas as coisas e até estabeleçam limites para a igreja. Parece que o inimigo coloca uma cerca e diz, você vem até aqui, daqui para lá é meu reino, você não passa. E parece que os crentes ficam na beiradinha, irmão. O Senhor Jesus está falando conosco nesta noite. Você foi constituído luz do mundo. Onde você chegar, as trevas não têm alternativa senão sair.
Jesus liberou, colocou disponível poderes e autoridades tremendos, que eu vi o testemunho de um ex-bruxo da África. Ele disse, quando a gente estava lá do outro lado, que alguém citava o nome de Jesus, treme tudo do lado de cá. Ele só de falar do nome de Jesus, ele disse, os demônios tremem diante deste nome. Você está entendendo o que eu estou falando? Os demônios que modelam a atmosfera, eles tremem diante do nome de Jesus, pronunciado por você que é luz do mundo, por você que é sal. Tome posse da tua autoridade. Chega de sermos indiferentes, chega de sermos discretos, chega de sermos até mesmo covardes. O Senhor Jesus está nos chamando nesta noite a novos níveis de unção. Pastor Daniel, percebe que parece que esgotou a nossa autoridade? A gente não sai disso. E parece que nós aceitamos isso, nós estamos sendo consumidos na nossa fé, na nossa autoridade, porque parece que nós não estamos percebendo com clareza. Mas nesta noite o Espírito Santo tira essa venda dos nossos olhos e diz, há uma atmosfera para ser reestruturada, e é você, meu irmão, é você, minha irmã, que recebeu a eleição de autoridade, é que vai fazer isso. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Se você não posicionar-se no mundo espiritual, o livro de Efésios trata com muita clareza isso no capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 6, trata também um pouco no capítulo 3, trata também no capítulo 6, quando trata de regiões celestiais. 1 e 3, que Deus nos abençoe com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. 2 e 6, porque nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E você vai assim, você vai vendo que Jesus, ele colocou para a gente, revelou isso, que cada um que é sal da terra e que é luz do mundo, você tem uma cadeira nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas para que essa cadeira? É só para você sentar? Não. É cadeira que só senta quem tem autoridade para dar comandos no mundo espiritual, para mudar atmosferas. Amado, não deixa a tua cadeira lá vazia e o diabo fazendo um auê na vida sua, da sua família, no ambiente onde você está. Os olham e falam assim, mas eu não entendi. Eu os elegi, coloquei cadeira para todos eles, e por que eles não vencem? Atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu quero convidar você nesta noite a sair daqui dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, eu consagro-me ao teu reino, Senhor. Faz-me um restaurador de atmosfera. Restaurador de atmosfera. Foi para isso que nós fomos constituídos. A igreja, ela marcha em locais complicados, mas ela marcha e a igreja não retrocede, porque o Senhor Jesus deu garantias. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para cada um de nós, ele diz, eis que eu te dou poder, autoridade sobre serpentes e escorpiões, para pisar, colocar debaixo de domínio. Se você pega uma cobra, você pisa na cabeça dela, ela não se move mais. Você pode não ter matado ela, mas ela fica presa aqui. Ela não sai. Só se for uma anaconda, que ela tem mais força do que você, aí você usa outros métodos. Mas você tem poder para isso. O problema é que o inimigo, amados, tem colocado, tem cegado o entendimento da igreja. Porque ele sabe que o dia que a igreja acordar, ele vai ter que bater em retirada das cidades. Ele vai ter que sair correndo, porque essa atmosfera não é dele.
ele ocupa por alguma legalidade que foi dada, mas ele não tem direito, não é dele, ele não tem nada aqui. Tudo é de Jesus Cristo e do seu Cristo, como está na palavra. Bendito é o nome do Senhor. Vocês entenderam essa palavra? Você foi chamado para mudar a atmosfera, porque estamos num ambiente em que trevas cobrem a terra, escuridão os povos. Amados, todas as cidades brasileiras, todas, 5.570 municípios, todos eles têm um padroeiro. Foi estabelecido um dia, um culto solene, e foi dito: fulano de tal governa essa cidade, governa as famílias, governa o legislativo, governa o executivo, governa a polícia, governa o comércio, governa a escola, governa tudo. 5.570 municípios. Foi estabelecido uma atmosfera de idolatria. Eu cheguei para ministrar na cidade de Palmas, numa conferência missionária. Me levaram para andar em alguns locais lá. Disseram: pastor, na fundação da cidade, tem essa ponte aqui sobre o rio, acho que é Tapajós, não lembro qual rio que passa lá. Você tem uma ponte aqui, o rio Tocantins, melhor dizendo. E lá tem um local que fizeram um trabalho. E esse trabalho que está lá, está ativo, governa a política da cidade. Tem uma maldição aqui que nenhum governador terminou o mandato. Todos foram caçados e tem um, inclusive, que está preso. Ore pela nossa cidade. A atmosfera foi feito o quê? Um altar de consagração da cidade a uma malignidade que está ativa. E os níveis de autoridade na cidade não são suficientes para destronar. Como a Cracolândia, somos a terceira nação que tem mais presos do mundo. Olha o Rio de Janeiro, olha Mossoró, vai olhando a cidade como está. Amados, atitude. Atitude tem um preço para isso. Deus está nos convocando a novos níveis de unção, para que a gente venha começar a mudar a atmosfera de São José dos Campos, vai mudando a atmosfera do Vale, vai mudando a atmosfera de Aparecida do Norte, vai mudando a atmosfera de tudo quanto é lugar. Amado, temos que mudar a atmosfera. Eu tenho colegas meus que são pastores no Rio Grande do Sul, disseram: pastor, aqui a feitiçaria cresce mais do que qualquer outra religião. Rio Grande do Sul. E você percebe que as igrejas evangélicas lá estão diminuindo. Sabe o que é isso? Retração. Porque a atmosfera está impondo um modelo. E a igreja está devagarzinho recuando. Só nesses últimos 2 anos, deve ter se fechado mais de 9.000 igrejas nos Estados Unidos. Atmosfera. Amados, há uma convocação para a gente aqui. Você aceita essa convocação? Aceita, igreja? Então fique de pé e vamos estar orando ao Senhor agora. Declare para o Senhor Jesus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui. Declare para o Senhor Jesus que você está disponível para ser um agente que interfere nas atmosferas do maligno, e que você é sal da terra e que você é luz do mundo. Você está disposto a fazer isso? Então começa a declarar para o Senhor Jesus a partir de agora, irmão. Vamos levar a sério, não é isso? Quem nós somos no reino dos céus? Vamos começar a dizer: Deus, eu quero mudança. Eu vim aqui, Senhor, para receber uma palavra, e essa palavra tocou no meu coração. Eu entendi a minha responsabilidade. Eu estou me posicionando agora. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração. Eu quero deixar para trás toda a negligência, toda a fraqueza, toda a incredulidade. Eu creio na tua palavra, Senhor. Vai se lançando na presença do Senhor Jesus. Vai declarando quem você é. Fala: Senhor, o Senhor me elegeu para ser sal da terra, luz do mundo. Enche a minha candeia de azeite. Enche-me do teu espírito, Senhor. Renova-me nesta noite. Pai, eu não quero ser um agente disfarçado, eu não quero ser um agente neutro, mas eu quero ser um agente de poder, um agente de transformação para a glória do teu nome. Comecemos a declarar, amados, em nome do Senhor Jesus.
não saiamos daqui revestidos de um espírito de religiosidade, mas sim de um quebrantamento tal que o Senhor venha nos levantar como autoridades que muda e que remodela atmosferas espirituais.